Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos dar uma olhada num tema que, nossa, mexe muito com a gente, né? Com a imaginação e o dia a dia. Até onde podem ir os sistemas de simulação cognitiva? O que realmente limita essa tecnologia que parece, sei lá, saída da ficção científica, mas está aí no nosso celular, em casa? Para guiar essa nossa exploração, a gente está usando um material bem legal que tenta clarear essa área. É o primeiro episódio da série Desmistificando a IA, que chama Os Limites das IAs ou Os Limites da Simulação Cognitiva. Quem escreveu foi Laise R. França. A nossa ideia aqui é, assim, traçar a história desses sistemas, sair da ideia inicial lá atrás e vir até as discussões de agora sobre os limites, o futuro. E olha, já começamos com a pergunta do próprio material que é, de pensar, será que um dia o algoritmo vai simular o pensamento melhor que a gente? Ou só, tipo, mais rápido, mais eficiente? Essa pergunta é chave, sem dúvida. E entender os fundamentos, sabe? Onde essa tecnologia começa e onde ela esbarra. É super relevante hoje, não só para o pessoal da área, mas para todo mundo, né? Porque o impacto está crescendo em tudo quanto é canto. Certo, então vamos começar a desembrulhar essa história. A viagem começa lá nos anos 1950. Foi a faísca inicial, né? A ideia de que, poxa, talvez máquinas pudessem simular o pensamento humano. E quem jogou essa lenha na fogueira foi Alan Turing, com aquela pergunta que não quer calar. Sistemas de cálculo podem se passar por humanos? Exato. Daí veio o teste de Turing, né? Um dos primeiros marcos dessa jornada toda. Isso. E a inspiração, o mais curioso é isso, veio da gente mesmo, da natureza. O pessoal pioneiro olhou para o cérebro e pensou, nossa, que máquina biológica incrível para otimizar dados. Aí veio a pergunta, será que dá para fazer isso artificialmente? Foi daí que nasceram as primeiras ideias de redes neurais artificiais. Sistemas que tentavam imitar como os neurônios se conectam, se comunicam. Só que tinha um problema, né? A tecnologia da época. O poder de processamento era, nossa, muito baixo. Isso acabou gerando um certo pessimismo. Foi o tal do inverno da IA. Muita gente achou que não ia dar em nada. Pois é. Mas a ideia ficou ali, sabe? A sementinha da simulação cognitiva, ela continuou lá, esperando. E ela germinou, sim. Demorou umas décadas, mas começou a aparecer coisa. Programas de xadrez que desafiavam os grandes mestres, sabe? Sistemas especialistas ajudando em tarefas bem complexas. E aí, bum! Chegamos nos anos 2010 com a explosão do Deep Learning, o aprendizado profundo. Ah, o famoso Deep Learning. Exato. Foi aí que as máquinas começaram a fazer coisas que a gente achava que era só nossa, de humano. Reconhecer rosto com uma precisão absurda, traduzir língua quase na hora, gerar imagem, texto, coisas com uma cara de criatividade. Mas, e isso a fonte marca bem, esses avanços todos dependem demais, demais mesmo, dos dados que nós, humanos, damos para eles aprenderem. O que é fascinante aqui é tipo o que tornou isso possível, né? Esse salto. O material que a gente está usando aponta para uma combinação de três coisas que aconteceram juntas ali nos anos 2000 e 2010. Primeiro, muito dado disponível, a internet virou um mar de texto, imagem, som. Eram ótimas para fazer as contas pesadas que isso exige. E terceiro, novas arquiteturas de redes neurais, mais complexas, com mais camadas, sabe? Isso permitiu o tal do Deep Learning. Entendi. E pelo que eu li no material, esse Deep Learning funciona mais ou menos assim. Em vez de ter só uma camada processando, tem várias, uma em cima da outra. Cada uma aprende a achar um padrão diferente, num nível de complexidade diferente. O exemplo das fotos de gato que a fonte usa é ótimo. Sim, é muito bom. Mostram milhares de fotos para a rede. A primeira camada pega coisas simples, tipo linha, canto. A camada seguinte junta essas linhas e reconhece forma, tipo orelha pontuda, olho. As outras camadas vão juntando tudo até chegar no padrão gato. O mais doido é que a rede não sabe o que é um gato, como a gente sabe. Não tem consciência de gatidade. Exato, mas ela fica incrivelmente boa em reconhecer os padrões ligados a um gato. É quase como se imitasse o nosso jeito de aprender vendo as coisas, só que numa escala gigantesca.
E é aqui que fica realmente interessante, porque a gente saiu daqueles algoritmos que só faziam o que a gente mandava para ter sistemas que aprendem sozinhos com os dados, que se adaptam e, o mais impressionante, que geram combinações novas. A gente vê isso direto, né? ChatGPT escrevendo texto, Dolly criando imagem do nada a partir de uma descrição, o Gemini mostrando que entende texto, imagem, som. É impressionante. Eles mexem com linguagem, com imagem, de um jeito que surpreende. E aí vem as perguntas difíceis que a fonte levanta mesmo. Se um sistema desses faz uma arte, um poema, quem é o autor daquilo? Até onde essa capacidade de gerar padrão deve ir? São questões pesadas. E essas perguntas nos levam direto para como eles funcionam por dentro. E para as limitações, claro. Como eles fazem isso? Basicamente, eles são mestres em achar padrões estatísticos. Em quantidades enormes de dados, eles aprendem qual a próxima palavra mais provável numa frase, qual o próximo pixel numa imagem. Ah, então é probabilidade. Em essência, sim. É uma previsão estatística sofisticada. Eles não entendem o conteúdo como a gente entende. São mecanismos muito bons de correlação e previsão. É simulação cognitiva no sentido mais literal. Imita o resultado, não necessariamente o processo do nosso pensamento. Isso cria um desafio para a gente entender, né? Que a fonte explora bem. Quando um sistema desses gera, sei lá, um poema, ele está só misturando palavras e jeitos de escrever que ele aprendeu lendo outros poemas. Ou será que isso já é um passinho, mesmo que bem pequeno, para algo parecido com raciocínio? A linha é tênue. E é fundamental mesmo, entender que essa base estatística é que define as limitações deles. Falta o que a gente chama de bom senso, sabe? A compreensão do contexto do mundo real. E, principalmente, falta uma bússola moral interna. Um algoritmo não tem valores. Ele não sabe, por si só, o que é certo ou errado, justo ou injusto. Ele só reflete os dados. Exatamente. Ele reflete os padrões que estavam lá nos dados com que ele foi treinado. O que leva a um ponto-chave que o texto destaca. Se os dados que a gente usou para treinar o sistema tiverem problemas, distorções, vieses, o sistema vai aprender e repetir isso. Vai amplificar, muitas vezes. Sem um olhar humano crítico por cima, o risco de gerar resultado errado ou que perpetua preconceito é bem real. A metáfora do espelho que usam no texto é perfeita. Eles refletem o que a gente mostra, às vezes maior, às vezes distorcido e sem julgamento nenhum. Exato. E voltando àquela questão da autoria que você mencionou antes, essa natureza do sistema ajuda a entender. Se a gente olhar do ponto de vista técnico, o algoritmo está fazendo o quê? Otimizando conta matemática, calculando probabilidade, recombinando padrão. Não tem consciência ali, não tem intenção criativa, não tem emoção. É um processo de computador, não é um ato de criar, como a gente entende. Entendi. Então, no fundo, o ponto crucial que eu tiro do material é esse. Essas IAs são ótimas para imitar padrão, mas elas não entendem o mundo, não têm valores internos como nós. E essa diferença é que define os riscos e a nossa responsabilidade ao usar. E filosoficamente a gente pode pensar no que a máquina gera como um reflexo da nossa própria inteligência, da nossa intenção que a gente colocou naquele sistema. A criação da máquina, na verdade, é uma manifestação de toda a rede de decisões humanas que está por trás. Quem programou, quem escolheu os dados, quem definiu o objetivo, sabe? O espelho reflete quem está segurando ele e o que está na frente dele. Então, o que tudo isso significa na prática? Para mim, significa que hoje os limites mais importantes talvez não sejam nem da capacidade do computador em si, porque isso continua avançando rápido. Continua. Mas sim os limites que nós colocamos, as escolhas que a gente faz sobre como usar essa tecnologia. Aquela pergunta da fonte fica martelando. A gente está pronto para lidar com o que a gente criou? A resposta parece ser toda nossa. E olhando para o futuro, a visão que o texto apresenta não é de uma máquina que vai substituir a gente, mas de uma simbiose, uma colaboração. E a gente já vê uns sinais disso, né? Algoritmo ajudando o médico a achar a doença mais cedo. Sim, em diagnósticos. Cientista acelerando descoberta, artista explorando o jeito novo de se expressar. Parece mais uma ferramenta para aumentar o que a gente consegue fazer. Sem dúvida. O potencial é enorme, mas o impacto de verdade depende das nossas escolhas.
A questão fundamental que a fonte deixa para a gente não é só até onde o algoritmo pode ir, mas, mais importante ainda, até onde nós queremos ir com ele. Os limites de verdade estão nas nossas decisões, na ética que a gente aplica nisso tudo. E isso inclui a questão legal da autoria que a gente estava falando. A visão que está prevalecendo hoje é que a autoria é dos humanos envolvidos. O programador, o cientista de dados, o artista que usa a IA como ferramenta, o usuário que dá o comando ou prompt. A máquina é vista como um instrumento. Sofisticado pra caramba, mas ainda um instrumento. Não um criador com direitos. Exato. Não um criador com direitos próprios. Então, parece que fica assim, a máquina processa, mas é o humano que dá o sentido e assume a autoria no fim das contas. Isso. A eficiência é da máquina, mas a intenção, o significado, a responsabilidade final são humanas. O futuro dessa interação vai ser moldado não só pelo que os sistemas conseguem fazer, mas, idealmente, pela nossa sabedoria em guiar tudo isso. Que jornada, hein? Saímos lá da pergunta visionária do Turing, passamos pelo desenvolvimento das redes neurais, aquele inverno, depois o renascimento com o Deep Learning. Vimos como esses sistemas são impressionantes para simular tarefas complexas da nossa mente. É impressionante mesmo. Mas também discutimos as limitações que eles têm por natureza, essa falta de entender de verdade, de contexto, de moral própria, e entendemos que a questão da autoria e os limites éticos também apontam de volta para a gente, para a responsabilidade humana. Precisamente. E talvez assim, como um pensamento final para deixar o pessoal refletindo, a simulação mais interessante que está surgindo agora não seja só da cognição em si, mas da própria colaboração. Como nós, humanos, e esses sistemas cada vez melhores, vamos poder de fato co-criar significado no futuro. Será que a gente vai conseguir ir além dessa relação de usuário-ferramenta para algo mais parceiro? Uma parceria humano-máquina. E nesse cenário, nesse futuro simbiático que está se desenhando, o que vai significar de verdade aplicar a tal sabedoria humana? Talvez essa seja a próxima grande questão para a gente explorar. Uma excelente provocação para a gente fechar a nossa análise de hoje. Fica o convite para continuar pensando sobre como a gente vai navegar essa simbiose digital que, bom, já começou, né?